A gente começa com informações do desabamento de um prédio residencial que deixou vítimas, deixou mortos na cidade pernambucana de Olinda. As informações com o Arthur Coelho. 2 pessoas morrem após o desabamento de parte de um prédio de 3 andares em Olinda, Pernambuco, na noite desta quinta-feira. Pelo menos 4 pessoas e um cachorro foram resgatados dos escombros do edifício Lene. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência com 7 viaturas. Moradores vizinhos ao local disseram que houve um grande barulho e depois o prédio começou a pegar fogo. O governo do estado de Pernambuco e a prefeitura de Olinda informaram por meio de nota que estão prestando todo o apoio necessário às vítimas. Aliás, já a gente volta a falar sobre esse desabamento, né? É um susto tremendo, uma coisa terrível. A gente vai voltar já a falar mais sobre isso. O presidente Lula vai assinar até segunda-feira a medida provisória para que o salário mínimo no país seja de R$ 1.320. A MP terá um efeito imediato, mas precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 4 meses. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também disse que o governo federal vai retomar a política de valorização real do salário mínimo e assegurar a reposição da inflação. No 1.302, a bem da verdade, já tem um ganho real. Para 1.302, a priori, era a previsão da reposição da inflação, mas com a variação da inflação do ano passado, 1.302 já tem alguma coisa de ganho real. Acrescentando para 1.320 em maio, e a política de valorização do salário mínimo, que nós vamos mandar em 2 formatos, 1.320 vai por medida provisória, e a política de recuperação permanente, de valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei. O governo Lula aposta na aprovação das propostas da reforma tributária e da nova regra fiscal para poder reduzir a taxa básica de juros de 13,75% ao ano. O tema foi objeto de debate ontem durante uma audiência no Senado que reuniu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e representantes da equipe econômica do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a atual Selic e disse que, se o cenário persistir, o Brasil vai enfrentar problemas fiscais. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Não é fácil tomar medidas impopulares, mas são medidas que justamente saneiam as contas para permitir um horizonte de planejamento maior. Portanto, o trabalho tem que ser a muitas mãos. Um reforçando o trabalho do outro. O monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial. Porque nós estamos com vários setores da economia drasticamente afetados. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu. A dívida não é alta porque os juros é alto, é o contrário. Os juros é alto porque a dívida é alta, né? Quando você é endividado, vai no banco, o banco faz uma análise de crédito e diz, olha, você é muito endividado, não é disciplinado e não paga a sua dívida, os seus juros é mais alto, né? Isso a gente não pode confundir causa com efeito nesse sentido. Já a ministra... Não sei se eu entendi direito esse raciocínio dele. Tudo bem, né? O que ele disse. Mas a dívida é maior, com juros muito maior, claro, né, gente? É uma consequência, uma é consequência da outra. Então, mas é uma coisa assim, meio... O que vem primeiro, porque a pessoa que pega um financiamento, ela vai pagar ou a parcela do financiamento dela, financiamento de 30 anos, por exemplo, financiamento de uma casa. Você vai ver o quanto é abatido no final, é menos da metade, né? É muito alto, mas é o quê? A dívida é muito alta, porque os juros é muito alto, porque Não sei se eu entendi direito o que disse o presidente do Banco Central, não. Ao juros da dívida pública, exatamente. Mas o raciocínio é o mesmo. Não é? Sim. A gente paga muito mais a dívida pública com juros a 13,75%. Sim. Bom, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a autonomia da autoridade monetária, mas também cobrou Roberto Campos Neto por um olhar mais social. A autonomia do Banco Central é importante para a estabilidade econômica e, portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas, são também decisões que interferem na política. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai analisar as condições dos juros no país, vai ocorrer na semana que vem. Pouca gente aposta numa redução já na semana que vem da taxa de juros de 13,75% ao ano. O julgamento sobre a correção do FGTS é suspenso. Mais informações com Márcio Rocha.
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo que trata da correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, pela taxa referencial, a TR. Os ministros iriam decidir se o modo atual de correção é constitucional. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que a correção do FGTS não seja inferior à da caderneta de poupança e foi seguido pelo colega André Mendonça. Assim, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado na semana que vem. O relator do projeto de lei que combate as notícias falsas apresenta o texto com os ajustes. Fala aí, João Pedro Melo. O relatório do PL das fake news foi finalizado pelo deputado Orlando Silva e apresentado ao presidente da Casa, Arthur Lira. Em reunião na residência oficial da Câmara com líderes partidários, o relator do texto tentou quebrar a forte resistência que tem se instalado sobre essa matéria. Após finalizado, o texto não conta com o dispositivo que cria a entidade para regular a atividade de empresas que gerenciam redes sociais e aplicativos. O fato é que o PL das fake news cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, tendo sido apresentado pelo senador Alessandro Vieira em 2020. A urgência desse texto foi aprovada na Câmara, o que permite que a matéria entre em discussão direto no plenário, sem passar por comissões especiais. O presidente Lula pode anunciar ainda hoje o nome do general Marcos Antônio Amaro como novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O militar que trabalhou no governo Dilma Rousseff vai substituir o general Gonçalves Dias, que pediu demissão após suspeita de omissão nos atos criminosos de 8 de janeiro, depois da divulgação daquelas imagens em que G. Dias aparecia dentro do Planalto. O Diário Oficial de hoje traz mais 59 exonerações no Gabinete de Segurança Institucional. O chefe interino do GSI, Ricardo Capelli, vem trocando os funcionários do órgão e disse ontem que vai exigir o comprovante atualizado de vacinação contra a Covid-19 dos servidores. É curioso, né? Criaram uma régua aí para detectar bolsonaristas. E como é que você faz, né? As Forças Armadas foram extremamente contaminadas, por algum motivo, foram extremamente contaminadas pelo bolsonarismo nos últimos 4 anos. Então como é que você faz essa limpa sem trazer outros servidores que tenham simpatia, né, pelas ideias do governo anterior? Eles levantam uma camisa amarela, falam, como é que você se sente agora? Você faz uma entrevista de emprego, pergunta... vacinação. É uma boa régua. Mas eu sou alérgico, olha aqui. Né? Tipo, o cara apresenta atestado médico. Eu sou alérgico. Como é que aí faz? Tudo bem, Exato. Aí pode. Para Ricardo Capelli, quem mantém contato com o presidente da República tem que cumprir o que orienta as autoridades sanitárias. O objetivo, assim, é identificar os servidores mais radicais. E o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para tornar réus mais de 200 denunciados por participação nas invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. Os votos podem ser apresentados de forma virtual até a terça-feira. 100 pessoas já foram formalmente acusadas pelo STF de envolvimentos com os atos criminosos de 8 de janeiro. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar 12 detidos em frente aos quartéis do Exército em Rio Branco e Belém. No entanto, o grupo deverá usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte, comparecer semanalmente à Justiça e não usar as redes sociais. O aplicativo Telegram continua suspenso no Brasil. Fala aí, Letícia Cardoso. O aplicativo de mensagens Telegram afirma que recorreu contra a decisão judicial que suspendeu os serviços da empresa no Brasil. Em nota, um dos fundadores do Telegram afirma que a justiça solicitou dados tecnologicamente impossível de obter. A medida foi tomada após a empresa não entregar informações sobre grupos neonazistas pedidos pela Polícia Federal. Além da suspensão do funcionamento, foi ampliada a multa de 100 mil para R$1 milhão por dia se o Telegram não cumprir as medidas. A ação foi motivada dentro das investigações sobre um ataque realizado na cidade de Aracruz no final do ano passado, que deixou 4 mortos em 2 escolas e teve um adolescente de 16 anos como autor. As investigações apontaram interações dele com grupos neonazistas. Vamos falar de Carla Zambelli? Vamos falar de Carla Zambelli. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, abriu uma vaquinha online para pagar os custos de mais de 20 processos a que ela responde na Justiça. A parlamentar chega a dizer que pegou um empréstimo para pagar uma ação na qual foi condenada a R$39 mil de indenização. São vários casos, eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores. O salário da deputada federal é de R$40 mil, tá? Mas ela foi muitíssimo bem sucedida. Em 2 horas de vaquinha,
Carla Zambelli arrecadou 115 mil reais. A meta era 100 mil. Todo dia nasce um trouxa e um malandro. E no dia em que eles se encontram, o trouxa se separa do seu dinheiro. Tem gente... Não tem aquela história do cara que chega no Rio de Janeiro e compra a escritura do Pão de Açúcar? Não tem gente que entra em pirâmide? Tem gente que pega o seu rico e suado dinheirinho e paga e usa essa grana para Carla Zambelli poder pagar as indenizações pelos crimes que cometeu. Fazer o quê? Cada um é livre, o direito a ser otário está garantido na Constituição também. Presidente Lula é aconselhado a escolher logo o nome do substituto de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O ministro se aposentou logo depois da Páscoa. Segundo o jornal O Globo, o primeiro escalão do Planalto está orientando Lula a anunciar a indicação antes da viagem à Inglaterra para a coroação do Rei Charles III na semana que vem. O nome mais forte segue sendo o do advogado do presidente nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin. A Caixa Econômica Federal fecha um acordo com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal no processo que trata dos casos de assédio sexual e moral dentro do banco. Pelo documento, a Caixa vai pagar 10 milhões de reais por danos morais coletivos por tolerar essas práticas dentro da instituição. O processo foi aberto depois de relatos de assédio que teriam sido praticados pelo então presidente Pedro Guimarães, que foi demitido logo depois das denúncias. O valor total será revertido para instituições sem fins lucrativos e, em caso de descumprimento, a Caixa vai pagar uma multa de 5 mil reais para cada irregularidade que for identificada. A Caixa ainda precisa cumprir outras obrigações, como implementar em 90 dias uma política de prevenção e combate ao assédio moral com canais seguros e prazo para análise de denúncias. Atenção, hein? Usuários da plataforma Rappi, sem suporte e com prejuízo, continuam sendo vítimas do golpe do entregador, que é uma prática que a Band News FM já denunciou no ano passado. Os detalhes com o Thiago Muniz. Ouvintes da Band News FM que são vítimas do golpe do entregador no Rappi relatam descaso da plataforma e não conseguem recuperar o prejuízo. Nesta quinta-feira, a apresentadora Adriana Araújo contou durante o programa Entre Nós que sofreu com a fraude depois de ter feito uma compra de supermercado. Ela fez um pedido de R$ 867 com itens diversos, que incluía alimentos variados e produtos de limpeza. A filha dela buscou as sacolas no térreo do prédio. Quando elas foram ver o que tinha dentro, encontraram apenas sal e papel toalha. O relato de Adriana Araújo fez com que os ouvintes da Band News FM trouxessem experiências semelhantes com o Rappi. A gerente de contas, Vitória de Araújo Dias Costa, fez uma compra de produtos variados que totalizou em torno de R$ 300. Quando recebeu e abriu as sacolas, Vitória encontrou apenas 2 garrafas de água e 2 pacotes de macarrão. Me senti uma idiota, assim, que eles colocam a culpa em cima do consumidor, mesmo tendo prova, tendo foto, tendo tudo que eu pedi, tirando todos os prints de conversa, a gente se sente meio idiota. Hoje eu não uso mais o Rappi. Eu pensei, não vai adiantar nada eu ficar discutindo com uma máquina, ninguém me liga, não adianta nada eu abrir um processo. Então, eu meio que deixei de lado. O Rappi diz por meio de nota que, ao ser identificado e comprovada a fraude por um entregador, ele é automaticamente banido da plataforma. No caso de pedidos que possuem código de verificação, o Rappi orienta os clientes a disponibilizarem o código apenas após conferir se o pedido chegou corretamente. Mas aí ontem mesmo, depois que a Adriana Araújo falou sobre isso aqui no ar, muitos ouvintes também falavam sobre a dificuldade no contato com a empresa, com o aplicativo, o Rappi, para conseguir reaver, para conseguir fazer sua queixa, para conseguir resolver a situação. Então não é tão simples não, você faz lá logo a queixa do que aconteceu, um relato que aconteceu. Não, tem tido dificuldade no contato mesmo com a plataforma. Mas e uma resposta, tem que se responsabilizar por isso ou não? Sim, precisa. Sim. E ela pune eventualmente aquele entregador se de fato ficar comprovado que foi aquele entregador mesmo que enganou, que aplicou o golpe, né? Cara, mas ser brasileiro demanda um trabalho, né? Rapaz. Você tem que fazer tudo 2 vezes, né? Você tem que olhar para os lados quando sai na rua, você tem que conferir a sua compra na frente do cara que tá te entregando. Pois é. Desagradável. Esse é o símbolo máximo da degradação de uma sociedade, né? A desconfiança. Quando você não pode confiar no próximo, é um salve-se quem puder. É cada um por si. Selva.
Tem um livro famoso que eu já falei aqui mais de uma vez, O Segredo da Dinamarca, que uma jornalista vai lá morar na Dinamarca e tenta entender, ela é inglesa, tenta entender por que aquele país é tão feliz. Por que a Dinamarca está sempre lá junto com a Finlândia, Suécia, nos rankings de felicidade, né? E ela é a grana? Não é a grana, porque tem outros países até mais ricos que são meio IDH. Não, também não é. E no final ela chega a uma conclusão. Spoiler, tá? Vou falar agora qual é a conclusão. Se você quiser ler o livro e não quiser saber, diminui o volume do rádio 10 segundos. É a confiança. Uhum. É as pessoas saberem que podem confiar em desconhecidos. Saberem que podem deixar o carrinho com seu filho do lado de fora de uma loja enquanto vai lá e compra o pão. E quando voltar ele vai estar lá. É saber que você pode esquecer o seu laptop na mesa de um restaurante e quando voltar ele vai estar lá, até numa praça. Uhum. Confiança. Você confia nos outros como se fossem seus amigos. Se a gente não pode confiar em ninguém, ferrou-se, cara. Ferrou-se. Acabou. É um salve a quem ideia puder, da gente né? ter uma sociedade de verdade nesse país. Tem a ver com a nossa colonização, será? Porque é tudo baseado na exploração, né? Das pessoas, dos recursos naturais, venda de escravo, dominação e tudo mais. A gente foi criado meio dessa forma, né? Não é igual, nunca foi. As pessoas nunca foram iguais aqui, desde o começo do Brasil, pode ser. É uma boa explicação. Né? Agora, as pessoas estão escrevendo para cá, por exemplo, ó, a minha esposa também caiu nesse golpe e a empresa não responde a contato. E eles estão apavorados, aqui desesperados. O Jorge, nosso ouvinte, escreveu para cá. A resposta que a Band News FM recebeu da empresa é de que o entregador, nesse caso, quando é constatada essa irregularidade, ele é automaticamente banido da plataforma. Tá bom, mas tem alguma implicação judicial para essa pessoa? Porque é um crime, né? Você está furtando o cliente, está enganando, estelionato. Não sei, essa pessoa precisa responder criminalmente, não precisa? Claro. Tem de responder. E também aqui na resposta da Band News FM, esses clientes não conseguem contato direto com a empresa para conseguir o ressarcimento, como você estava dizendo. É só banir o entregador. Aí é brincadeira. Agora, até pra gente, desculpa, Megali, pra gente entender um pouco do que a Carla levantou sobre as nossas origens, as nossas raízes, um pouco do que ficou conhecido como jeito brasileiro, né? Não dá pra chamar isso tudo de jeito brasileiro, né? Porque tem um jeito ruim, tem um jeito bom, mas tem um jeitinho aí que a gente conhece. Leiam Roberto da Mata, né? Dá para entender uma boa parte dessa raiz, dessa origem. Carnavais, Malandros e Heróis é um dos livros mais conhecidos. Quem não leu, recomendo aqui. Quem quiser, teve um canal livre. Repita o nome. Carnavais, Malandros e Heróis. É a obra de Roberto da Mata, uma das obras de Roberto da Mata, que fala um pouco sobre essa origem, do nosso jeito, para a gente entender de onde vem isso também, da nossa natureza, um pouco da nossa raiz. Teve um canal livre também, ótimo, com o Roberto da Mata, recomendo também, já tem um tempo, mas é só você ir lá no YouTube, digita canal livre Roberto da Mata e vai assistir. Foi um baita de um programa, também vale a pena, para entender um pouco disso. Só para encerrar, tem gente pedindo aqui primeiro, o cara escreve aqui, o Megali e seus pensamentos utópicos. Não é utópico não, cara, isso existe, esse país existe, não é Nárnia. É um país que está à distância de um voo daqui, habitado por pessoas, como nós, tá? Não tem utopia nenhuma aqui, é uma realidade, não é ficção. O nome do livro é O Segredo da Dinamarca, a escritora é a Ellen Russell. Muito bom, tá? Recomendo, uma leitura leve e bastante... Você vai aprender bastante ali sobre um mundo melhor que existe, que é possível. Na estante virtual tem por R$8, cara. Sério? R$8. Nossa, baratíssimo. Vamos seguir falando de consumidor ainda, de golpe. A Secretaria Nacional do Consumidor dá 48 horas para que a URB, antiga Hotel Urbano, né, comprove quem tem recursos para honrar os pacotes de viagem que continua oferecendo na internet. Nos últimos dias, o número de reclamações envolvendo a plataforma de turismo disparou, com milhares de clientes que não conseguem marcar os seus voos, suas hospedagens. Então, agora, a URB precisa comprovar se tem esse recurso, se tem esse dinheiro para honrar aquilo que vendeu, aquilo que intermediou. O porta-voz do Procon de São Paulo, Rodrigo Tritapepe, explicou que quando o consumidor registra a queixa, a empresa é notificada do problema e aí tem 10 dias para se manifestar.
O que nós observamos aqui são dois fenômenos, né? Do consumidor que não está conseguindo agendar a sua data, ainda que dentro daquele prazo do contrato, e outro grupo de consumidores que o seu prazo já venceu e o contrato não foi cumprido, um aumento significativo, e essas reclamações são aqui tratadas. A empresa tem uma oportunidade dentro do processo de se defender, de se manifestar. A URB era uma pirâmide financeira? Eis o questionamento feito pela reportagem que saiu ontem, se não me engano, no Estadão. Aparentemente sim, demanda agora uma investigação, mas o sonho de um monte de gente foi por água abaixo. Gente que comprou lua de mel, viagem de lua de mel. Gente que batalhou, parcelou, guardou dinheiro para conseguir fazer a viagem, tomou um golpe. Porque isso é golpe, gente, desculpa. A empresa não cumpre o que promete, o que vende, o que faz de intermediação de viagem. Depois da manifestação da empresa, como disse aí o porta-voz do PROCON, o consumidor tem um prazo de 10 dias para dizer se resolveu ou não o problema. Caso a resposta seja negativa, tem o agendamento de uma audiência online e aí em 10 dias também, em no máximo 10 dias, acontece essa audiência. O PROCON trabalha para que em até 35 dias o processo todo seja finalizado. Mas que dor de cabeça, né? Nossa. O governo federal barra um aumento salarial de quase 50% para os executivos da Petrobras. Luana Bernardes. Os acionistas da Petrobras aprovam um reajuste de 9% na remuneração dos diretores executivos da estatal no período de abril de 2023 a março de 2024. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral realizada ontem. Os honorários fixos não foram ajustados da forma que estava prevista na proposta original do Conselho de Administração da Petrobras, que sugeria um aumento maior na remuneração. O montante chegaria a mais de 54 milhões de reais, mas o valor aprovado foi de aproximadamente 45 milhões após recomendação da União. Ontem também foi aprovado o pagamento aos acionistas de remunerações referentes ao ano passado e o dividendo complementar a ser pago a partir do dia 19 de maio. A complementação será paga em 3 parcelas, totalizando 37,3 bilhões de reais. Os valores ainda podem ser atualizados pela variação da taxa Selic. Produtores rurais entregam proposta de melhorias no setor ao governo federal. Informação chegando com Leandro Aislan. A Confederação da Agricultura e Pecuária entregou nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, um conjunto de 10 propostas para o setor. Entre elas, uma com previsão de 403 bilhões de reais para financiamento, investimento e comercialização de produtores rurais pelo Plano Safra. A entidade ainda cobrou redução nas taxas de juros nas operações de crédito rural e que recursos anunciados no Plano Agrícola estejam disponíveis durante todo o período ao longo da safra. O ministro dos Direitos Humanos repudia a iniciativa de um senador que tentou dar a ele um feto de plástico durante uma audiência pública no Congresso. Eduardo Girão, do Partido Novo, falava sobre a importância de se preservar a vida e a dignidade humana e tentou entregar o boneco representando um feto de 12 semanas para Silvia Almeida. A imagem é usada por manifestantes contrários ao aborto para defender que nessa etapa do desenvolvimento o embrião já pode ser considerado um ser humano. A legislação brasileira em vigor autoriza, em casos específicos, que a gravidez seja interrompida até a 12ª semana de gestação. O ministro dos Direitos Humanos criticou esse ato do vice-líder da oposição no Senado e foi aplaudido. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Isso é um escárnio. Não vou receber. Depois do gesto na Comissão de Direitos Humanos do Senado, Eduardo Girão pediu desculpas ao ministro pela atitude. Que atitude de mau gosto deplorável, Megali. Mas eu prefiro destacar a atitude do Silvio Almeida. Cara, eu aplaudo junto aqui. Verdade. Porque é isso. Ele acabou de inventar ou descobrir o antídoto anti-lacração. O que o Girão queria ali? Queria que ele ficasse pé da vida, que ele xingasse, que ele partisse pra cima, que ele pegasse aquele feto, aquele boneco e jogasse longe.
ou que segurasse o boneco e oferecesse uma oportunidade para que fosse tirada uma foto e colocada na internet com algum dizer assim, deputado, girão, humilha, ministro, lacrador e coisa e tal. Não, com toda a educação, respeitando o interlocutor, ele disse, olha, eu não vou segurar isso. Isso é de mau gosto, isso é uma espetacularização de um debate sério. Se eu tiver uma pergunta séria a me fazer a respeito desse assunto, eu ficarei feliz em respondê-lo. Mas não vou participar dessa palhaçada. Vem cá, ô Girão, tem quantos anos? 60 anos? 62? Você fica querendo lacrar. Eu fico imaginando os repórteres que cobrem isso, entendeu? Você vai lá, tá todo animado. Pô, cheguei no pináculo da minha carreira, eu vou cobrir o Congresso Nacional. E é lacração atrás de lacração, é baixaria atrás de baixaria, um bando de babacas querendo puxar briga. Parece o recreio da 5ª série. Isso é coisa que o repórter vesgo faria. Vamos lá entregar um boneco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, audiência pública no Congresso. E tem outra coisa. Esse assunto não está em pauta. Não há nenhuma proposta do governo para flexibilizar o direito ao aborto. Isso não está em discussão. Então por que ele puxou esse assunto? É lacração pura e simples. É puro suco de baixaria, de redes sociais. Esse cara representa o Brasil. Representa seus eleitores. Chega! Os líderes dos partidos, líderes de bancadas, presidentes das casas, tem que acabar com isso. Reunir essa gente e falar, chega. Que imagem a gente quer passar do Congresso Nacional? Porque agora é dia sim, dia não. É um partindo pra cima do outro, entregando bonequinha, não sei o que lá, é lousa durante a audiência séria sobre taxa de juros. Que gente baixa. E o Girão murchou, né? Murchou. Quis lacrar e foi lacrado, ficou pequenininho. Acho que ele se deu conta do tamanho dele frente à grandeza do Silvio Almeida. Aliás, o Silvio Almeida não para de acertar. Com que elegância tratou um senador que queria provocá-lo, queria tirá-lo do prumo. Não conseguiu, se deu mal. Deve ter acordado com vergonha hoje. Deve estar nem lendo o jornal, redes sociais, deve estar com vergonha do que estão falando dele. Que baixaria. Chega! Chega! O Congresso Nacional volte a ser uma casa de homens e mulheres sérios. Não é disso que a gente precisa num momento tão delicado do país. Guilherme diz o seguinte, Silvio Almeida, ninja da comunicação não violenta. É o que a gente precisa aprender também, é isso aí. Foi bem demais, que seja assim a partir de agora. Quem quer lacrar, que seja lacrado, que volte pra casa passando vergonha, como passou o Girão ontem nessa sessão. E o pessoal adorou a sua comparação com o repórter Vesgo. Não é? Foi total. mesmo. Teve um dia lá que o isso. repórter Vesgo entregou lá um bonequinho de tartaruga pro Rubens Barrichello. Isso é piada do Pânico. Vale para um programa de humor. Não vale para um deputado, para um senador. Pelo amor de Deus. Bom, policiais federais embarcam para buscar o brasileiro Thiago Brenan, que fugiu para os Emirados Árabes depois de ter a prisão decretada por crimes sexuais. O destaque chegando com Maju Arruda Leite. Agentes da Polícia Federal já estão nos Emirados Árabes para trazer Thiago Brenan de volta ao Brasil. A expectativa é que o empresário chegue ao país ainda neste fim de semana. Um delegado, 2 agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jitsu serão os responsáveis pela extradição de Brenan. Ele é acusado por estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. E por conta do histórico de violência, há uma expectativa também que os agentes tragam ele algemado pelas mãos e pelos pés durante o trajeto. Ele foi detido em Abu Dhabi em outubro do ano passado, mas pagou fiança para responder o processo em liberdade. No dia 17 de abril, foi novamente preso porque foi identificado um risco de fuga para a Rússia, onde o criminoso tem amigos e já morou. A Corregedoria da Polícia Civil investiga 2 delegadas suspeitas de terem favorecido Thiago Brenan. Em um dos casos, a delegada Nuris Pegoretti pediu o arquivamento de uma acusação contra Brenan e abriu o inquérito contra a vítima, que foi acusada de denunciação caluniosa. Em outro, a delegada Maria Aparecida Corsato instaurou um inquérito depois de uma denúncia feita por Thiago por difamação contra uma outra mulher. Os 2 casos correm sob sigilo. Resta saber se ele vai chegar mesmo algemado pelas mãos e pelos pés, né? A imagem que todo mundo quer, tá curioso para ter contato com ela, com essa imagem, saber
como é que ele vai estar algemado e a imprensa vai estar lá para cobrir, para noticiar. Eu acho que não é nenhuma questão de vingança. A gente pode até tirar... Não, é periculosidade mesmo, o sujeito é um animal. A gente pode até se permitir um gostinho, né? É um prazer culpado, sabe? Um prazer... Um prazer não cristão, né? Prazer não cristão. Em alemão tem uma palavra pra isso, não tem? Schadenfreude? Schadenfreude. Em inglês é a tal da guilty pleasure. Guilty pleasure, não é? Mas o Schadenfreude acho que só em alemão que tem, que significa assim, você ter prazer com a dor alheia. Pode ser um palhaço escorregando na casca de banana, você gosta daquilo, você gosta de ver o outro se dando mal. Você pode ter um Schadenfreude aí, não tem problema. Mas não é pra isso que essa medida tá sendo tomada, tá? É como disse a Carla, por periculosidade. Esse cara é capaz de tudo. Já demonstrou que ele é capaz de tudo. E o Robson, nosso ouvinte, tá dizendo, focinheira é que não cabe nele, Robson. É igual o Bronx, meu cachorro, o bulldog francês. Não tem focinho pra frente, entendeu? Aí não dá. Futuro do Aeroporto Internacional Tom Jobim continua em discussão por empresários e autoridades. Fala, Júlia Calembar. A empresa Changi, concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio, pediu um prazo de até 10 dias para dar uma posição sobre a intenção de permanecer à frente do aeroporto ou devolver a gestão. O pedido foi realizado durante reunião entre o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e representantes da empresa, que terminou sem definição. As informações são do jornal Valor Econômico. Durante o encontro, o ministro apresentou a Alexandre Monteiro, CEO do Galeão, as propostas do governo para tentar viabilizar a ampliação do movimento no aeroporto. Uma das principais portas de entradas do país, o Aeroporto Internacional Tom Jobim tem capacidade para receber anualmente 37 milhões de passageiros. No entanto, em 2022, o terminal recebeu menos de 6 milhões. Em contrapartida, o Santos Dumont, que é um terminal menor, recebeu no ano passado cerca de 10 milhões de passageiros. Saiu o novo integrante da Academia Brasileira de Letras. Maurício de Souza? Não foi dessa vez. João Boeri, conta pra gente. Doutor em Letras Ricardo Cavalieri foi eleito nesta quinta-feira para ocupar a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras. O candidato recebeu 35 votos e concorreu com outras 5 pessoas, entre elas o cartunista Maurício de Souza, que foi o escolhido de 2 acadêmicos. Ricardo Cavalieri já havia concorrido em outras oportunidades. O filólogo é doutor em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A data da posse ainda será definida pelo novo imortal da ABL. A vaga agora ocupada por Ricardo Cavalieri estava aberta após a morte da acadêmica Cleonice Berardinelli aos 106 anos, vítima de insuficiência respiratória em janeiro. Tava vendo lá o que significa ser um membro. O que significa a gente sabe, né? Ser um imortal e tal. Mas que tipo de benefício há, físico mesmo, aqui dentro desse plano de você ser um imortal da ABL? Você não tem salário, mas você ganha ali um bônus, Sheila. Se você participa do chá da quinta-feira, você ganha R$ 1.100. Ui, cachê. Um cachezinho lá. O Pix cai na hora. Eu não sei porquê, mas o chá da terça não vale tanto assim. R$ 400. Uai. Sei lá, ué. Bem terça, né? Que é um dia mais assim. Ninguém quer ir. Pois é, né? Quinta-feira você tá mais animado. Leva ali, já faz um chazinho escocês ali. Então dá para embolsar 1.500 por semana. E aí tem plano de saúde, tem direito a um mausoléu lá especial da ABL quando você morrer, mas o benefício não é material. Né? Ninguém vai ficar rico sendo um imortal da ABL. Eu tava torcendo pro Maurício de Souza, não sei vocês. Eu também tava. Até por uma campanha meio... Eu achei meio indigna Tô falando de um colega aqui, fazer o quê? Do James Akel, que trabalhou aqui na Band já, tem um blog e tal, que foi lá e reclamou que quadrinhos não é literatura. Quadrinhos não é literatura. Não é? Ué, bom, essa é uma discussão antiga, né? Mas a Academia Brasileira é de letras, não é de literatura. Fernanda Montenegro não é conhecida pelos seus livros e é uma imortal. Gilberto Gil, mesma coisa. São personagens que usam as letras, que usam a língua portuguesa na sua arte. E é exatamente o que o Maurício faz. Ou quadrinhos não tem balões? E outra, tenho certeza que nessa redação aqui, boa parte das pessoas começou com o gibi do Cascão, do Cebolinha, da Mônica. Eu falei ontem, se eu tô aqui nessa bancada, não sei se isso é um mérito ou um demérito pro Maurício, mas é porque lá atrás eu tava lendo um gibi do Pelezinho. Obrigado, Maurício de Souza, cara. Pelo amor de Deus, esse cara fez muito mais pela literatura do que a maioria dos nossos autores contemporâneos.
Um volume, né, de produção, disso. de criatividade, porque assim, são zilhões e zilhões de historinhas diferentes, com temas diferentes e que foram sobrevivendo ao tempo, né? Algumas envelheceram mal, mas tudo bem, como tudo, né, na cultura e na sociedade. Mas olha o tamanho da criatividade desse cara que não para de produzir até hoje. É inacreditável o volume da obra dele, o tamanho, né? E como disse o Mengali, na formação de leitores, né, de novos leitores, porque por Maurício de Souza você passa a conhecer outros livros, autores e o restante da literatura, porque isso também, né, assim, quando você insere, quando você tem o papel de inserir alguém na leitura, na literatura, olha que gigante que é isso. É a porta de entrada para a drogas pesadíssimas. É verdade. Exatamente. Se você chegou em Dostoiévski é porque passou por Maurício. Mas é o seguinte, ele já é um imortal, né? E não, ele pode concorrer de novo, tá? Aham. Fica pra próxima. Falar de Copa do Brasil, Botafogo, Grêmio, Inter e Bahia avançam para as oitavas de final, né, Yuri Queiroga? Estão definidas as últimas 4 vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. A dupla Grenal sofreu para conquistar a classificação. Jogando em Maceió, o Internacional perdeu por 2-1 para o CSA, mesmo o placar da vitória colorada no jogo de ida. Nos pênaltis, o Inter venceu por 7-6. Já em Porto Alegre, o Grêmio tinha boa vantagem sobre o ABC de Natal, depois de vencer a primeira partida por 2-0. No entanto, saiu atrás, viu o time potiguar acertar uma bola no travessão, mas buscou o empate no fim do jogo e com o 1-1, avançou. O Bahia goleou o Volta Redonda por 4-0 e o Botafogo repetiu os 2-0 da ida sobre o Ipiranga de Erechim. Na próxima terça-feira, a CBF vai definir os confrontos das oitavas de final. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Sheila Magalhães, muito bom dia pra você, pro nosso querido Megali. Mas eu quero falar mesmo, é do novo técnico do Corinthians. Olha, algo dito uma vez só, permanece inédito, Nelson Rodrigues. Eu já tô falando das minhas tribunas todas na internet, na televisão, na rádio, no Grupo Band, duas rádios, né, a Rádio Bandeirantes e a Band News FM. Eu tô implorando até, para que o Corinthians contrate o Rogério Ceni. É claro que ele é uma espécie assim de persona não grata pra torcida do Corinthians, que não gosta dele, porque ele fez o 100º gol dele em cima do Corinthians, porque ele é isso, ele é aquilo. Era um grande vencedor. É um grande vencedor. Então, Corinthians, não enceba não. Contrata o Rogério Ceni, sabe por quê? Porque vai agitar o modorrento Campeonato Brasileiro. O presidente Edinaldo, aí da CBF, que eu não tenho o prazer de conhecer, turno, retorno, pontos corridos, é uma coisa modorrenta. Agora, mata-mata, todo mundo aí tem jogo terça, quarta, quinta, decisão por pênalti, uma coisa emocionante. Acaba de uma vez, presidente Edinaldo, com essa porcaria de turno e retorno, pontos corridos. Então é isso aí, um grande final de semana pra vocês, e aqui é o Corinthians. Vai lá, Corinthians. Tchau pra vocês.